Olá! Oi pessoal, Meu nome é Sandra. eu sou o Cláudio. E esse aqui é o Djavan, uma Ford Transit. Nós compramos vazia e estamos convertendo em uma camper van. E o processo está sendo muito legal. Se você ainda não viu nenhum vídeo, dá uma olhada na playlist aí, que a gente já fez bastante coisa. Já estamos construindo há mais de um ano e evoluímos bastante, pelo menos do nosso ponto de vista, olhando que nós trabalhamos cerca de 70 dias só durante esse ano todo. E o projeto deste vídeo é construir as gavetas para os armários da cozinha. No total serão 6 gavetas. Só que quem está aqui agora é a Sandra e o Cláudio do futuro, que veio contar para vocês que até esse momento a gente só passou raiva e frustração. Tudo que nós fizemos até agora não deu certo. Vocês vão assistir o vídeo aí, porque a gente não mostra só a parte boa, a gente mostra que deu errado também. E, olha, dava pra gente ter construído 2 vans, se a gente soubesse o que tinha que fazer. Confere o vídeo aí pra você ver o nervoso que a gente já passou. Esse aqui é o projeto do armário de baixo, né? Então ele vai ter aqui esse armarinho, 2 portas. Aqui vai a pia, eu não desenhei ainda a passagem da cuba. Esse é o nosso fogãozinho. Vão ter 2 gavetas embaixo do fogão e 4 aqui nesse outro móvel que é só gaveteiro. Esse é o countertop, que já está prontinho lá. E nós vamos trabalhar nessas gavetas, menos a frente da gaveta. Então nós vamos fazer toda a caixa da gaveta, vamos instalar elas lá. E para fazer isso daí, eu tive que fazer um plano de corte. Então eu fiz um plano de corte aqui de uma chapa de 8 pés por 4 pés. A The Home Depot presta esse serviço aqui como cortesia para cortar as chapas. É óbvio que eles não vão fazer um corte de precisão. Então eu fiz um plano de corte aqui 5 milímetros maior. Eu vou pedir para eles cortarem no meio e cortar essas faixas aqui para mim. E depois aqui eu me viro com as madeiras já em menor. Na hora eu consigo cortar com a nossa serra. Eu já estou aqui com o plano de corte impresso. Então eu vou lá na The Home Depot comprar essas madeiras para ficar tudo no jeito. Para o final de semana a gente começar a fazer essas gavetinhas. Mais uma vez estou eu aqui na The Home Depot, meu quintal. Esse pessoal devia patrocinar a gente, viu, cara? Você compra uma chapa dessa, se você tem o plano de corte, linhas retas, né? Não vai fazer nenhum contorno, nada muito complicado. Ele põe naquela máquina ali e corta do jeito que você quer. Ganha um tempo. Eu não preciso ficar cortando em casa, porque essa chapa aqui para mexer lá na garagem é complicado. Deixa eu pegar uns parafusos agora. Olá pessoal, muito bem-vindos aqui. A madeira que eu comprei na The Home Depot para fazer as gavetas está aqui. Confesso que eu não sei se vou usar essa madeira ainda, porque na hora que eu peguei ela cortada eu já percebi que ela não está do jeito que eu gosto, mas enfim, eu vou tentar desse jeito. Se não funcionar eu vou comprar outra madeira melhor que essa para fazer as gavetas, mas por enquanto a ideia é continuar com essa. As peças estão cortadas aqui com sobremetal. Sobremetal? Não, sobremadeira. Caramba, agora. Com material a mais, porque eu não confiava no corte que eles fazem lá, então eu pedi um pouco maior e eu vou acabar cortando na medida que eu quero aqui mesmo. Vai ser mais fácil, as peças estão pequenas.
Cheguei para adiantar a produção aqui dessa van e vou instalar aqui essa pecinha que eu fiz lá na semana passada, mas eu não instalei lá para poupar a minha coluna. Agora que o armário tá fora aqui fica muito mais fácil, não é mesmo? Então bora lá ver se a gente adianta alguma coisa aqui hoje, que olha, não sei não, viu? Bora fazer gaveta? Bora! A gente estava cortando as madeiras da gaveta no comprimento certo, na largura certa. Só que a madeira que vai na frente e no fundo, ela tem que ser bem precisa, porque vão ter os trilhos do lado da gaveta e eu não posso fazer muito menor ou muito maior, senão não monta. Então eu fiz um calcinho aqui, ó. Essa aqui é a madeira que vai ficar na lateral. Eu fiz um calcinho aqui com meia polegada, que é certinho a largura do trilho. E aí eu coloco uma de cada lado assim, e aí eu consigo medir quanto que tem essa abertura para poder cortar a madeira da frente e a do fundo. Então já está quase tudo pronto, falta só essas daqui que eu estou fazendo agora. Existem várias formas de fazer gaveta que eu pesquisei. Uma delas é fazendo um canalzinho assim, e aí encaixa o fundo. Eu escolhi essa daqui porque eu queria testar essa técnica e eu queria aprender alguma coisa fazendo desse jeito. Só que normalmente as pessoas fazem esse canal aqui com outro tipo de serra, que já é da largura que você precisa para a madeira que você quer encaixar aqui. Eu não vou comprar só para fazer isso daqui. Então eu montei uma estratégia ali, um processo na máquina ali. Para fazer esse canal eu preciso passar a serra aqui 3 vezes. Cada vez que eu passo, eu mudo de posição. Vai dar um pouco mais de trabalho? Vai. Mas eu já testei e eu vi que funcionou. Então é assim que faremos. Estamos aqui numa terça-feira, viemos aqui por 1 ou 2 horas ontem, hoje de novo, estamos correndo atrás do prejuízo, não sei, talvez, que a gente ficou final de semana meio perdido, e agora a gente tá com rumo tomado, gavetas aqui ó sendo furadas, Cláudia tá trabalhando em outra parte ali. Nesse momento eu venho aqui contar para vocês a minha frustração. Frustração com essas gavetas. Essa aqui é a primeira que foi montada e tá simplesmente uma merda. Porque a madeira não é boa, não parafusa, ela descasca, ela solta, ficou toda bamba porque o parafuso não entra, daí tive que furar em outro lugar para ver se fixava e não fixa. Ou seja, cortamos tudo isso aqui de madeira, perdemos um tempão e aí o dinheiro que a gente economizou nem valeu a pena. É isso. Frustração no momento. Provavelmente a gente vai comprar outra madeira e vai recomeçar essas gavetas, porque é melhor recomeçar do que ter um negócio mal feito desse. Já passou meu ranço das gavetas que não deram certo, eu já peguei esse rancor que eu fiquei, já trabalhei ele, já estamos aqui fazendo gavetas novas. Eu preciso confessar que na semana passada eu saí daqui chutando essas madeiras todas, saí daqui com raiva. Foi pro RH. Pedi demissão. Houve conflitos aqui, houve conflitos. Mas enfim, já estamos aqui recuperados porque é a vida, né? A vida adulta é essa, você quer desistir mas você não pode, então vamos continuar. Pegamos a madeira que já tínhamos em casa, a mesma usada para fazer os gabinetes, para fazer uma gaveta de teste e ver se com outra madeira, com a madeira melhor, iria funcionar.
Só que esse projeto parecia que ia dar certo, mas também não deu. Voltamos. E hoje sim vai sair gaveta aqui. E agora nós estamos no tempo certo, voltamos para nossa época. Vai sair gaveta, já temos madeira nova aqui, boa, a mesma madeira que a gente comprou para fazer os móveis. Tentamos comprar uma madeira mais barata da Home Depot, porque era aqui do lado, e essa outra madeira a gente anda 50 km para comprar. Atravessar a cidade para comprar. Pega trânsito, é longe, é chato de chegar lá. Compramos aqui perto mesmo. Mas a madeira é muito vagabunda, a madeira por dentro, ela esfarela, você tenta parafusar. Bom, como vocês viram aí, né? Vocês viram aí. E essa madeira aqui é a mesma que a gente construiu o armário por fora, e ela é boa, inclusive, até no acabamento, porque ela dispensa ficar lixando. Então, você gasta mais dinheiro, mas você economiza seu tempo, e tempo é mais importante que dinheiro, pelo menos aqui na nossa situação. Exato. Fica essa lição aí, tanto para nós, como para quem está querendo usar a nossa experiência como uma referência. Tem coisa que não pode economizar muito, cara, sabe? Você vai economizar em alguma coisa que é legal e tal, mas material do que você vai usar para construir os móveis, tenta pegar o melhor que você puder com o seu budget, porque faz diferença na hora que você está construindo e principalmente no produto final. Então, bora construir gaveta, finalmente. Bora! Bom, da outra vez que eu comprei a chapa, eu cortei na The Home Depot, né? Que eles têm aquele serviço lá de corte. Dessa vez não, lá onde eu compro esses plywood aqui, eles só vendem o plywood, eles não cortam nem nada. Então eu que vou ter que cortar agora. Então vou ter que pensar aqui como é que eu vou fazer. Partiu, vamos começar o processo tudo de novo. Não adianta chorar. Vai refazer? Refaz como se estivesse começando da primeira vez. Dói menos. Bom, já cortei todas as... Diminuí, na verdade, né? Não cortei, porque eu tenho meu plano de corte aqui, ó. E aí eu só cortei em peças menores. Agora com a serra de mesa eu corto ela nas medidas. Pronto, já estou aqui com as peças todas cortadas na largura e no comprimento, certinho. Agora precisa fazer aquele rasguinho, né? Esse rasguinho aqui, ó, para encaixar o fundo. Mas olha só que interessante, ó. Olha as duas madeiras diferentes, ó. A que nós usamos e não deu certo e a nova. Dá pra ver pela camada, pela quantidade de layers que tem, ó. E pela madeira interna também, que você percebe que ela é mais macia, né? Essa daqui parece que é uma madeira mais dura. E aí na hora que parafusa, essa daqui vai melhor. A gente já experimentou nos outros móveis, né? Mas por enquanto, até o momento, o corte foi bem, foi sem dores de cabeça. Então é isso, depois de eu ter trabalhado muito, me esforçado muito aqui, tá tudo cortado, já no tamanho certo, já tem as entradinhas ali para encaixar a gaveta, é muito trabalho duro da minha parte, mas vocês sabem, né, gerenciar é a parte que paga mais, né, então é isso. A gerente sendo gerente. Bom dia, domingão. Voltamos aqui com as gavetas, essa novela das gavetas. E a gente esqueceu de comentar
Vocês devem lembrar que a gente fez uma gaveta aqui com as chapas que a gente tinha aqui, que sobrou dos móveis, que funcionou, ficou boa, encaixou direitinho e tal. Só que eu não comentei que eu matei essa gaveta aqui. Essa gaveta aqui, ela não ficou na largura certa. E eu usei as mesmas medidas que eu tinha usado na gaveta de 12 milímetros, né, de meia polegada. Só que essa daqui, a chapa é de 15. E aí na hora que foi montar lá, ela ficou maior do que deveria. E aí acabamos não usando ela e decidimos que não vamos usar essa madeira aqui também. Que essa madeira aqui, ela é mais grossa, acaba ficando mais pesada. E aí nós compramos uma outra chapa, né, de meia polegada, que já até cortamos, já tá quase pronta. Só que eu esqueci de falar. A hora que todo mundo mais gosta, a hora de lixar essas gavetas. Hora de furar as peças, enfim, bora lá. Agora é hora de, finalmente, pela terceira vez, montar as gavetas. 38ª gaveta. A gente vai começar com a gaveta número 4, que é a menor gaveta no comprimento que a gente tem. Porque a gente já comprou um par de trilho para testar, e é justamente para essa gaveta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa gaveta e vai tentar montar ela lá já no lugar. Se o trilho funcionou, a gente já vai fazer o pedido de mais trilhos do mesmo modelo, no comprimento diferente dessa daqui, e aí vamos continuar montando as outras. Precisamos de um gabaritinho aqui para auxiliar na hora da montagem. Então a ideia é só encaixar as pecinhas aqui, e aí já vai auxiliando na hora de colocar na posição correta. Estamos aqui agora tentando descobrir como fazer para instalar trilho de gaveta. Já assistimos alguns vídeos no YouTube, já estamos certificados pelo YouTube University. O Cláudio colocou o armário aqui, ó, na porta da van, assim a gente ficou numa altura boa para trabalhar, e a gente montou uma gaveta e tá aqui testando os trilhos. Por quê? Porque a gente vai largando de ser burro. Com o passar do tempo a gente vai aprender alguma coisa. A gente montou, ficou bem ok, a medida ficou perfeita com o trilho, mas a gente vai ver se realmente funciona, para aí sim a gente ir lá e montar as outras 5, porque já deu, né? Bom, sucesso! A primeira gaveta a gente montou, instalou, funcionou perfeitamente, do jeito que a gente imaginava. Agora tem que montar as outras 5, né? Bom dia mais uma vez para vocês. Hoje é feriado, segunda-feira aqui no Canadá, é Civic Day. E ontem eu fiquei montando as gavetas aqui com a Sandra o dia inteiro. Cortamos, furamos, montamos, testamos a primeira gaveta, como vocês já viram. E aí eu voltei a montar todas as outras. Então agora temos aqui todas as gavetinhas montadinhas, mas sem fundo. Nenhuma delas tem fundo, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou usar essa chapa aqui, ó, de 6 milímetros. Vou cortar o fundo para todas elas. Vou fechar essas gavetas por completo. Já comprei os trilhos. Gostamos do trilho que a gente comprou para testar a primeira gaveta. Esse trilho era um pouquinho mais curto. Os outros trilhos vão ser um pouquinho mais longos. Já comprei. Já vai chegar essa semana. Semana que vem nós vamos montar todas as gavetas naqueles armários lá. Então vamos deixar as gavetas prontinhas para quando chegar essa hora. There is something to be said about how you fill the room up
Hora da verdade. Todos os fundos cortados, lixados, pronto para ser encaixado. Vamos ver se vai rolar. When I see you on the street, I know I never wanna be alone. All the time I wish for more. Sextou por aqui, sexta-feira, e eu dei um cano no serviço, porque as gavetas estão prontas aqui. Mas a ideia hoje é eu montar todas as gavetas no armário, com trilho e tudo, porque essa semana chegaram os trilhos. Eu não abri ainda, espero que esteja tudo certo. Deu cano no serviço hoje, se os trilhos estiverem errados, eu vou ter que parar tudo aqui e trabalhar. You don't care about it, but the guys I've seen before. When I lead you to the dance floor, you should know I hope for more. Temos um problema. A gaveta ficou um pouquinho maior do que o espaço que ficou aqui entre os trilhos. Ó, os trilhos já estão na posição. Só que quando eu tentei encaixar a gaveta ali, a gaveta não entrou. E é coisa tipo de 1,5 milímetro maior. Olha aqui o que eu tô falando, ó. A gaveta começa a entrar, mas aí ela para. Aí qual que é a ideia? Eu vou pegar e vou fazer um canal aqui, ó. Vou rebaixar esse pedaço aqui onde vai o trilho para poder aliviar essa interferência. There's a side of me I don't know if I'm willing to let go. If I seem to be distracted, I will put it on show. Faz serragem isso aqui, hein, cara. Nossa senhora, mas acho que funcionou. Rebaixos acabados. Já fiz nas duas gavetas, ficaram muito bons. Já testei lá, encaixou certinho, sem interferência nenhuma. Gostei do que eu fiz, ficou legal, resolvi o problema. Time flies when you chase it. Find a way to ignite Ever since we parted, I've been trying to ignore all the ways that we started. They bring me down more. I'm just trying to find some control of the mess. Olha que beleza que estão essas gavetas. Olha o tamanho da gaveta. E aqui desse lado são duas menores, mas também são perfeitas. E elas fecharam muito de boa. Para acessar tudo que precisa dentro também, excelente. Vou deixar as últimas aqui só para dar aquela satisfação, sabe? Ó, que perfeição. Aqui na frente de cada uma ainda vai uma tampa. Isso aí são cenas para o próximo capítulo, mas a gaveta está feita. Ficou muito legal, né? Pra quem nunca fez gaveta, acho que nós fizemos um trabalho muito bem feito. E por fim, depois de 13 gavetas feitas, temos 6 gavetas perfeitas e sem nenhum defeito. É só errando que se chega no final. Não dá pra chegar no final de primeira, assim, tudo que você faz. Você erra, aprende, aí conquista o final. Ficou muito boa, ficou gavetas grandes, espaçosas, a gente vai ter muito espaço de armazenamento aqui, ficou perfeita. Falta coisa pra fazer? Falta coisa pra fazer.
Assim como tudo na van, a gente só começou e foi deixando. Não é que vai deixando, na verdade, pelo que a gente está entendendo, até numa construção de uma casa é assim que funciona. Você constrói, faz o esqueleto, você vai construir os móveis da cozinha da sua casa. Nenhum marceneiro vai terminar todas as operações de uma vez. Primeiro vai construir todas as carcaças e aí vem passo a passo. Depois vai ter que pintar, instalar as gavetas, fazer a frente das gavetas e tudo mais. Então não dá pra querer tudo pronto assim, tá indo no caminho. São etapas e nós estamos documentando essas etapas, deixando todas aqui no canal. Esse vídeo a gente vai encerrando aqui, mas tem mais coisa vindo pela frente. Por isso eu te convido para se inscrever no canal, continuar aí acompanhando a construção dessa van. Deixa seu comentário, fala o que você achou dessas gavetas, fala que tá fechando meio com problema, não tá fechando direito, ficou torto, pode falar, eu não me importo não. Dá seu comentário aí, mas se expresse. Depois de muita frustração, muito nervoso, agora com um sorriso na cara, a gente se vê na próxima semana. Tchau! Se inscreve, dá um clique no Belém, compartilha com o amigo e tchau!